Saudações desportivos, sejam bem-vindos ao vosso programa desportivo Mega Sport. É um programa que veio para revolucionar a forma de fazer televisão a nível de desporto. Iremos, ao longo do programa, trazer aqui temas que fazem a atualidade desportiva a nível nacional e também a nível internacional. Para fazermos análises em relação aos temas que nós conversaremos aqui, trago ao estúdio o nosso comentador residente, uma figura incontornável do nosso desporto, se chama-se David Nyansengo. Iremos juntos desenvolver vários jogos excitantes que os caros ouvintes e telespectadores não irão perder. Portanto, queria chamar aqui o David para fazer uma análise daquilo que será o Moçambola no final de semana. Para já temos um jogo de cartaz que é o Ferroviário de Maputo, que receberá no seu reduto no estado da Machava, ou seja, no Vale do Inflene, o Costa de Sol. Costa de Sol, que é o líder da prova isolado, mas beneficia-se dos atrasos que a UDS do Songo tem. Portanto, eles tiveram alguns jogos fora do Moçambola porque cumpriam um calendário a nível da África. Já estão eliminados das competições africanas, já podem centrar-se melhor naquilo que é o Moçambola. Portanto, tem jogos em atraso e o Costa do Sol aproveitou-se disso e soube muito bem fazer uso desse quesito que era a concentração máxima que a UDS dava às competições africanas e, no entanto, destacou-se e conseguiu isolar-se na tabela de classificação. David, que jornada é que nos espera no final de semana, dado que as coisas estão extremamente apertadas? Sabemos que são cinco equipas que vão descer de divisão, o campeonato está atípico, está muito renhido, as equipas estão a bater-se muito bem mesmo, porque ninguém quer descer de divisão, porque ninguém quer deixar de fazer parte da fina flor do Moçambola. David? Bem, primeiro saudar aos telespectadores lá em casa e aos ouvintes e também dar as boas-vindas a este programa e dizer obrigado também pelo convite. Como bem fizeste a introdução, nós temos uma jornada muito interessante e se calhar eu arriscava em dizer que esta é a jornada mais decisiva que nós temos deste Moçambola. As grandes decisões serão tomadas nesta jornada, porque repara, a nível do top 4, todas as equipas que estão no top 4 vão fazer um cruzamento entre eles, ou seja, nós vamos ter aqui um indicador de provavelmente quem é de fato o candidato ao título, quem não é candidato ao título. Repara, primeiro temos o jogo entre o líder Costa de Sol e o Ferroviário de Maputo, que é neste momento o terceiro classificado. O Costa de Sol tem 45 pontos e o Ferroviário de Maputo tem 38 pontos. Ou seja, se nós tivermos aqui uma vitória do Costa de Sol, praticamente o Costa de Sol é candidato ao título e o Ferroviário de Maputo perde este estatuto dentro do campo de candidato ao título. Pode ser candidato do crônico ao título, mas neste momento é o campo que vai falar. Em segundo aspecto, temos o jogo entre o Ferroviário da Beira, que é neste momento o digamos, quarto classificado com Sim. 38 pontos. Sim. 35 pontos. E temos a UDS, que é segundo classificado com 38 pontos. Mas também goza daquela prerrogativa dos 3 jogos. Sim. Agora, este é o primeiro caminho também que a UDS vai trilhar para mostrar que está viva a nível das competições internas, já que internacionalmente foi o que nós vimos. E também o Ferroviário da Beira tem esta oportunidade para dizer, olha, eu existo e eu também sou candidato ao título. Por quê? Porque se o Ferroviário da Beira perde este jogo, fica praticamente a 10 pontos antes do Costa do Sol jogar. É verdade. Fica a 10 pontos do líder. A UDS ontem deu um sinal muito claro de que está de volta às competições internas. Deu uma goleada histórica à Liga Desportiva de Sofala. Esta liga que no último encontro, a contar para a Taça de Moçambique, eliminou um histórico do país, o Desportivo de Maputo. Este é um sinal claro de que a ODS está de volta e vai se centrar unicamente internas, certo? Certo. Não, a ODS é uma equipa à parte deste Moçambola. Agora,
investiu para atacar as competições africanas e a sua potência era mais para exibir fora de portas, porque internamente praticamente não tem adversário fora o Costa do Sol. Mas aqui um aspecto importante, é que neste momento não sabemos como é que está a moral dos jogadores da UDS para esta fase final do campeonato. Porque repara, eles vão ter jogos a meio de semana e ao final de semana, jogos normais. Então vamos também testar esta capacidade física, embora disse que a UDS tem um banco de luxo, mas também vamos testar esta capacidade física da equipa da UDS, para além desta questão moral em que, porquê? Porque estar a competir nas competições africanas e estar a competir na Taça de Moçambique tem uma moral diferente de estar a competir no Moçambola, que exige uma regularidade física a meio de semana e ao fim de semana. Portanto, esta fase iremos levar aqui a debate ou trazer aqui a colação a questão da concentração e da fadiga psicológica, porque são muitos jogos, estes atletas já há muito tempo que estão distantes das suas famílias, isto para centrarem-se mais nas competições que são elevadas. Tinham para aí 3 competições, sim, as africanas, o Moçambola e a Taça de Moçambique. Portanto, a nível de trabalho, se calhar começaram muito mais cedo em relação aos outros clubes, começaram a preparar-se mais cedo para poderem dar uma resposta positiva, não só para a UDS, como também para o país. Portanto, vai valer aqui a questão da concentração, acima de tudo, para poderem de levarem ao bom porto o Moçambola. Portanto, a UDS é bicampeão nacional, é preciso que se recorde, é preciso que se avive e está a lutar pelo título. Temos jogo. Bem, temos jogo. A UDS está a lutar agora para o tri, ou seja, a nova ordem desportiva está baseada em Song, e disso não tenhamos dúvidas, embora temos uma grande luta que será do Costa do Sol agora. É importante afirmar uma coisa, que a UDS neste momento tem 3 jogos de atraso, e tendo a UDS neste momento 38 pontos, se vence os 3 jogos de atraso, vai ter 47 pontos, ou seja, vai ter neste momento mais 2 pontos do que o Costa do Sol, nesta perspectiva de ter os seus 45 pontos. Exato. Antes da entrada desta jornada. Agora, ainda não foram jogados e não é nenhum dado adquirido. E ainda nesta análise, Dino, como estava já a fazer referência na introdução, é importante afirmar que nós, nesta jornada, também temos, a parte do que vai acontecer na zona para decidir-se quem é o campeão, quem é o candidato ao título, temos 4 jogos que também são decisivos para a zona da permanência. Exato. O primeiro jogo entre o Machaquén e o Bahia de Pemba. O Machaquén tem neste momento 28 pontos e está na zona da despromoção, é líder da zona da despromoção. Aquilo que nós chamamos de relegation. Relegation, exatamente. E temos o Bahia de Pemba, que é o penúltimo classificado, ou seja, aqui a diferença entre as duas equipas é somente de 7 pontos, mas são 7 pontos relevantes. Por quê? Porque em função dos outros jogos, este jogo também tem a sua importância, porque vamos saber se definitivamente o Bahia de Pemba cai de divisão ou continua ainda na luta. E o Machaquén tem também esta oportunidade de ganhar este jogo e sair definitivamente daquela zona perigosa onde está a nadar já há muito tempo. E a parte disso temos o grande jogo, que para mim é o grande jogo, é o jogo mais decisivo desta zona de despromoção, que é entre a Liga Desportiva de Maputo, que está a uma posição da zona de despromoção, e o Sporting, o Ferroviário de Nampula, que neste momento tem 24 pontos e também está ainda na zona de despromoção. Portanto, são dois grandes campeões, são campeões nacionais, é preciso se dizer isso, são 2 campeões nacionais que estão neste momento a lutar pela manutenção e vão fazer um confronto direto, ou seja, independentemente do resultado, aqui vamos ter uma sentença, vamos ter que sentenciar uma das 2 equipas, um dos 2 campeões que obrigatoriamente estará numa situação mais complicada para poder manter caso uma das equipas saia derrotada. É verdade, David, e estas 2 equipas tiveram ao longo do campeonato chicotadas psicológicas, tanto é que no Ferroviário de Nampula teria iniciado a época o Cambaco e foi afastado por sua vez. Para o seu lugar foi o técnico que na última temporada representou a Liga Desportiva de Maputo, o Aquile Marcelino. E, no entanto, neste momento também
a Liga mudou de treinador e parece-me que já está a surtir aqui algum efeito esta escotada psicológica, porque quando do afastamento do Nilton Teros, a Liga já conseguiu angariar 6 pontos quando vinha de 5 derrotas consecutivas. No entanto, está aqui a surtir algum efeito deste mind game, ou seja, desta escotada psicológica que as direções optaram por operar. Portanto, vale se calhar dizer que de alguma forma as escotadas psicológicas têm surtido efeito desejado nas equipas. Bem, pessoalmente, na minha opinião pessoal, eu sou muito contra as chicotadas psicológicas, porque para mim a falta de resultados é sempre fruto de alguma planificação que se faz ao longo da época. Ou houve um problema de scout dos jogadores, ou houve um problema de escolher-se um treinador que não vai de encontro à capacidade, às qualidades, seja dos jogadores, ou seja da dimensão do clube. Mas é isso que dá. Ninguém pode prever como é que as coisas vão acontecer mais tarde, futuramente. Portanto, é daí que o elo mais fraco é sempre o treinador. E também porque que é chicotada psicológica. Eu acho que é um termo que muitas pessoas, se calhar lá em casa, não saibam o que significa chicotada psicológica. Chicotada psicológica não é a demissão do treinador, é o efeito que isso vai criar nos jogadores. Por vezes a chicotada psicológica pode até ser do presidente do clube, pode ser até do diretor desportivo, pode ser do capitão da equipa. Ou seja, é para mostrar que, olha, senhores, as coisas não estão boas e nós queremos que as coisas melhorem. Por isso que vamos tirar este aqui que nós consideramos que é a maçã podre. É isto que significa a chicotada psicológica. Agora, temos que perceber que o treinador é o elo mais fraco de uma equipa. Quando tu mudas o treinador, praticamente tu mudas tudo. Eu pessoalmente sou contra a despedida de treinadores, mas estamos a ver no Moçambola, que é o que tem nos ensinado nos últimos, sobretudo nesta época, todas as equipas que mudaram de treinador estão neste momento a melhorar as suas classificações, já estão a ganhar pontos, e isso também é muito bom para nós termos um campeonato bastante competitivo. Digo isto também por outra razão, é que se fores a verificar esta semana, temos também um Ferroviário de Nacala e um Teste do Pungue. O Teste do Pungue ainda não mudou do treinador, mas se for a ganhar este jogo, mostra que está vivo. Exato. As pessoas dão um Teste do Pungue como morto, não é verdade. Ainda são 8 jornadas que nós temos, são 24 pontos que o Teste ainda tem por ganhar. E se ganha os 24 pontos, soma 37 pontos. E são estes 37 pontos que todas as equipas precisam para poder assegurar a manutenção. Portanto, a vida do Teste do Pungue pode ser, de fato, sentenciada neste jogo que tem fora de portas contra o Ferroviário de Nacala, que também precisa de pontos para poder assegurar a manutenção. E por fim temos o grande jogo que é do GDM, Desportivo de Maputo e o Desportivo de Nacala, que também são duas equipas. O Desportivo de Maputo está com 1 ponto acima da zona de despromoção e o Desportivo de Nacala está com 2 pontos acima da zona da despromoção. Ou seja, é também um jogo bastante decisivo porque aqui vai funcionar um sistema de caranguejo. Ou seja, quem perder este jogo fica automaticamente na zona de despromoção, em função também dos resultados que nós vamos ter dos outros jogos, porque tanto empates, vitórias, derrotas vão sempre influenciar neste jogo entre o Desportivo de Maputo e o Desportivo de Nacala. Portanto, para mim, é a melhor jornada que nós já tivemos desde que começou a época desportiva, a mais decisiva. Verdade, David. Temos um campeonato unido, o melhor de sempre. Portanto, depois de colocadas estas análises, vamos chamar aqui vamos orar aqui com os nossos compromissos comerciais e agradecia que os empresários também que quisessem fazer a divulgação dos seus produtos, das suas marcas, entrassem em contato connosco através do nosso departamento comercial para o efeito. Mega TV, voltamos já. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28
400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento de seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Sejam bem-vindos a DK Eventos, uma empresa especializada na gestão, produção e consultoria de todo tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e procurement de fornecedores. Informações 82 ou 84 2848 550. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Mega TV, estamos de volta. Estamos de volta ao Mega Sport. Antes queria recordar ao caro telespectador e ao estimado ouvinte para que fizesse a sua subscrição nas nossas plataformas digitais. Temos o Facebook, o Instagram, o Twitter, o LinkedIn e em todas as plataformas nós estamos lá, é só uma questão de fazerem o segmento. Portanto, neste segundo bloco nós iremos abordar a questão do Campeonato Nacional da Segunda Divisão, ou seja, Divisão de Honra, pelas 3 regiões do país, Sul, Centro e Norte. Temos um escaldante jogo esta semana na Zona Sul, em que coloca a Black Bulls, a equipa que está a liderar o campeonato da segunda divisão da Zona Sul. Portanto, joga com as Águias Especiais que já garantiu a manutenção. Importa referir que estas Águias Especiais foram a Macuacua, conquistaram 1 ponto e conseguiram manter-se na segunda divisão. Portanto, estão tranquilos e podem se calhar fazer alguma moça a Black Bulls, mas temos uma Black Bulls extremamente galvanizada, conseguiu arrancar 3 pontos diante do Estrela no último final de semana. Portanto, temos jogo e a seguir temos na Zona Centro o campeão. Aliás, na Zona Centro ainda não temos campeão, porque ainda vamos à questão da finalíssima. A Federação Moçambicana de Futebol, de acordo com os critérios e o regulamento, marcou o jogo da finalíssima num campo, num espaço neutro, ou seja, numa zona em que não diz respeito ao Ferroviário de Quilimane, muito menos ao Madjed de Mucuba. Por quê? Porque estava em igualdade pontual e quando se foi ao regulamento ditou o goal average, também continuavam em igualdade e tanto é que se teve que recorrer à questão da finalíssima. Portanto, temos jogo, quem vencer este jogo, naturalmente que passa para o Moçambola 2020 e será muito bem-vindo ao Moçambola. Portanto, temos na Zona Norte um campeão, que é o Ferroviário de Lixinga, mas corre um processo na Federação Moçambicana de Futebol. Nós já tivemos acesso pelas redes sociais e através do presidente do Sporting de Nampula, que intentou uma ação para reclamar a questão da má inscrição de um jogador do Ferroviário de Lixinga, este jogador que aventa-se a hipótese de não ser moçambicano, mas que está registrado como moçambicano. Portanto, é um processo que está a ser derramido a nível do Conselho Jurisdicional da Federação Moçambicana de Futebol. Portanto, enquanto não for homologado o campeão na Zona Norte, não podemos referir que temos o campeão, ou seja, o Ferroviário de Lixinga seja um legítimo campeão. David, o que é que temos para estes jogos nas 3 zonas? Temos aqui 2 jogos que para mim são decisivos.
não somente o jogo entre Águias Especiais e a Black Bulls, mas também o jogo entre a Académica e Macuacua. Agora, é importante referir que a Black Bulls depende de si mesma para poder ser campeã da Zona Sul e assegurar o apuramento para o Moçambola 2020. Só precisa ganhar diante das Águias Especiais agora. Vai jogar num campo do adversário, vai jogar no estádio da Machava, onde muito bem sabemos das dificuldades por causa de ser um campo bastante grande e Águias Especiais certamente tem mais conhecimento dos cantos daquela casa também, embora é uma casa emprestada, mas a Black Bulls depende somente de si, depende somente desta vitória para poder assegurar a passagem. Agora, mesmo assim, o Macuacua não tem vida fácil, porque vem jogar a Maputo contra a Académica. Posso neste momento não saber se a Académica já segurou a manutenção ou não, mas tal como nós vimos no campo do Ferroviário de Gaza, onde a Black Bulls deslocou-se lá, teve toda a província de Gaza a jogar contra a Black Bulls. Ou seja, a Black Bulls naquele jogo não ganhou somente o Ferroviário, mas também ganhou ao próprio Macuacua, ao próprio presidente do Macuacua, ganhou a toda a província. E neste momento vamos ter o inverso, em que é Macuacua que vem à cidade de Maputo para tentar atrapalhar a vida de duas equipas que são desta cidade. E eu estou a ver toda a cidade de Maputo a mobilizar-se, tal como o Gaza mobilizou-se para jogar contra a Black Bulls. Portanto, tudo joga a favor da Black Bulls para poder estar no Moçambola. E esta jornada eu tenho certeza absoluta que vai ser uma jornada decisiva e teremos a Black Bulls lá no Moçambola. Agora, na zona centro e na zona norte, permita-me começar assim com esta introdução. É que na zona centro e na zona norte há sempre barulho, sobretudo nos últimos 4 anos. Não me lembro de alguma vez sequer em que a zona norte não houve barulho. E parece que nós não estamos a aprender com os erros que foram sendo cometidos nos últimos 4 anos. Falo desde o organizador da Divisão Dora, que não aprendeu com os problemas que houve nos primeiros anos e não quis dar um passo à frente no sentido de regulamentar melhor esta competição. As equipas envolvidas em barulhos também não estão a aprender com os erros cometidos por outras equipas. E também estamos a voltar a ter, quer dizer, parece que estamos a transformar a Divisão Dora numa competição banal, numa competição em que está entregue a Deus dará. E estamos a ver uma situação em que temos os organizadores que parecem assobiadores noturnos, que enquanto os outros trabalham à noite, os outros dormem, eles estão em cima de uma árvore a assobiar até que as coisas aconteçam por si só. E isto não pode. Portanto, há aqui uma fragilidade, uma lacuna no regulamento que carece de alguma mexida. E depois, aqui é uma falta de vontade. Eu ainda não estou a entrar na questão da competição. E depois aqui é uma falta de vontade gritante, que é isto que chega a irritar as pessoas. É que ninguém quer fazer nada para mudar este cenário. Nós tivemos um exemplo do ano passado, do caso Cião Mendes, em que o Macuacua contratou um jogador estrangeiro, mas que já tinha BI moçambicano. Usou esse jogador sem saber que o BI era falso. A Federação recorreu à Direção Nacional de Identificação Civil. A Direção Nacional de Identificação Civil disse publicamente que não, este jogador, a bilhete de identidade é falso, não sei o quê. E a Federação optou por decidir que, olha, houve uma inscrição irregular, porque o jogador participou naqueles jogos, então vai-se retirar os pontos em que o jogador esteve envolvido. Mas depois disso, qual foi o passo subsequente? Nenhum. O jogador Cião Mendes, semana passada, ele casou-se. Casou-se com uma moçambicana. Agora, resta saber se casou como estrangeiro, ou casou como moçambicano, ou casou como estrangeiro para poder obter finalmente a nacionalidade. Mas casou aqui em Moçambique. Quer dizer, depois disso, não aprendemos nenhum. E temos este caso agora do Ferroviário de Lixinga e do Sporting do Monapo. Eu propriamente entreguei as provas de que esse jogador é estrangeiro, não é moçambicano, obteve BI de forma fraudulenta. E o pior disto é que no Facebook dele, ele inicialmente vinha com seu nome original, mas a dado momento mudou de nome para um nome, quer dizer, já tornou-se José Alberto Choi, quando antigamente era qualquer coisa Choi com a identidade real dele. E no Facebook
vem escrito ali que, olha, este indivíduo mudou de nome, agora é X, e mudou também de nacionalidade. Como é possível? E depois nós estamos a dormir em cima disso. Já passa quanto tempo depois desta denúncia ter sido feita? Quase um mês. E ninguém está a decidir nada, ninguém está a dizer nada. E tu vais reparar, amanhã mesmo vão homologar o Ferroviário de Lixinga como campeão. Por quê? Porque ninguém tem vontade política de pôr cobro a este tipo de jogadas. E depois, aqui vai entrar a questão política. Não, porque é vez de Niassa, colocamos Niassa no Moçambola. Não, porque Nampula já tem muitos representantes. Embora então, não tenham cumprido com todos os pressupostos para a inscrição dos jogadores. Porque nós gostamos de dar palmadinha nas costas e sempre queremos falar de política até no desporto. Quer dizer, aqui você pode chegar estrangeiro, virar moçambicano e jogar futebol e ninguém vai te fazer nada porque você está numa determinada província que precisa estar obrigatoriamente no Moçambola. Isto é muito feio. E depois estamos a assobiar à noite para as pessoas que estão a dormir ou as pessoas que estão a trabalhar no mesmo instante. Isso não pode. É a hora da Federação Moçambicana de Futebol pôr um cobro nisto. Vai decidir agora que, olha, tudo bem, o Ferroviário de Lixinga pode não subir, vai subir o Sport de Monapo, porque, repara que já nem vai ser a equipa que denunciou o Sport de Nampula, vai ser uma outra equipa que vai subir. Porque este Sporting perdeu com... Exatamente, no confronto direto está em desvantagem. Mas qual vai ser o passo subsequente? Mas vale a verdade esportiva. Vale a verdade esportiva, mas qual vai ser o passo subsequente? E próximo ano vamos correr o mesmo risco de ter isto. E ninguém está a colocar. Eu lembro que até no início houve ameaças de vocês devem estar atentos porque as autoridades judiciais moçambicanas estão mais atentas a cidadãos estrangeiros com o BI moçambicano. Sim. Mas até agora não se soube de nada. Estão a ser os clubes que estão a denunciar os outros clubes. Quer dizer, as autoridades não estão a dizer nada, a federação também não fez trabalho nenhum e nós estamos a brincar aos futebols. Um dia nós vamos correr risco de ter sangue nos nossos campos de futebol por causa dessas questões em que as pessoas querem fazer a própria justiça com as próprias mãos quando tem autoridades que têm que fazer isso. Exatamente. É hora da federação pôr a mão na consciência, 2 dedos na testa e acabar com esse tipo de situações. Agora, a situação também que se passa na zona centro do país, entre o Ferroviário de Quelimane e o Madjed de Mucuba, e também o barulho que houve, criado também pela Liga Desportiva de Sofala sobre a questão das faltas de comparências. Isto é simples de se resolver. Exato. Bastante simples. E não é simples marcando uma finalíssima. Quem marca uma finalíssima está a esconder o verdadeiro problema que causou isto. Exato. Ou seja, está a ferir a verdade desportiva. Está a ferir a verdade desportiva. Se hoje formos a ver, a outra equipa teve falta de comparência nas últimas jornadas. Devia ter sido desqualificada, mas vai jogar a finalíssima. Ou seja, o que está a acontecer, Dino, e já vou dizer, se calhar as pessoas ainda não tiveram tempo de observar isto, é que nós, neste momento, temos 2 regulamentos de disciplina, ou seja, 2 regulamentos de prova em vigência. Exato. Temos um que é da Federação Moçambicana de Futebol, que é uma espécie de Constituição da República. Exatamente, a Lei-Mãe. A Lei-Mãe. E depois temos um outro regulamento de competição da 2ª Divisão, que é a própria federação que está a fazer, que viola... Que é a norma subsidiária. Exatamente, que viola inclusivamente o próprio regulamento-mãe, a própria Constituição. Exatamente. Porque esse é um atropelo grave, não se pode ferir aquilo que é o regulamento-mãe. Mais nada, em nenhum ponto do regulamento-mãe diz que há finalíssimas nas provas em que a competição é de pontos. Não existe nenhum ponto em que diz isso. E em condições normais, se nós fôssemos a seguir o regulamento-mãe, era só irmos ao 3º ponto. Porque o primeiro ponto diz, olha, disputa de jogos entre si. Exatamente. Estão igualados. Empataram na primeira volta, empataram na segunda volta. Os golos são 3-3. Exatamente. 0-0 no primeiro, 3-3 no segundo. Exato. Estão igualados. E o terceiro qual era? Era o gol average em toda a prova. Exato. Que é o que define. Agora, a federação inventou um outro regulamento da 2ª Divisão em que fala de determinar uma finalíssima. Quer dizer, e não só, e isto só estão a dizer hoje. E nós no início do ano nós pedimos o regulamento da 2ª Divisão. O regulamento da 2ª Divisão, estamos a fazer, é para os clubes, e agora é isto. Isso podia ter se evitado desde o início. Exato. É por isso que eu alerto a Federação Moçambicana de Futebol, as autoridades nacionais do desporto, que temos que
se queremos trabalhar pela verdade desportiva, é importante que haja transparência. É importante que haja coragem de tomar as decisões. Esta federação já brilhou uma vez, no ano antepassado. E em grande forma. Então, não era suposto que nos decepcionasse agora. Exato. E não só, isto aqui já deveria ter evitado já há bastante tempo. E não está a evitar. Mas eu acredito que ainda corre o processo na Federação, em particular no Conselho Jurisdicional. A qualquer altura podemos ter um desfecho favorável e à luz dos regulamentos em relação a estes quesitos. Quesitos que, de alguma forma, minam o desporto nacional, que, de alguma forma, ferem aquilo que é a verdade desportiva. Ainda faço fé nesta responsabilidade que a Federação, ou seja, que é o órgão que superintende todo o futebol a nível do país. Se calhar teremos a mesma situação que ocorreu o ano passado, à luz dos regulamentos foram tomadas as decisões e ninguém contestou, porque a norma deve ser cumprida, queiram alguns ou não, o que é lei tem que ser cumprido a rigor, e se não for cumprido tem lá as suas penalizações. Portanto, esperamos que haja um desfecho feliz e à luz, repito, à luz dos regulamentos. Portanto, temos aqui 3 cenários em que na Zona Sul ainda há um jogo a disputar para se definir o campeão do campeonato em questão, e na Zona Centro ainda vamos à questão da finalíssima, que o David Nhacengo deixou aqui muito claro que fere aquilo que é o regulamento mãe desta competição. E na Zona Norte também ainda esperamos pela homologação, mas sabemos de antemão que é um processo que corre e que poderá, se calhar, se for também decidido à luz da lei e de acordo, fazendo uma comparação daquilo que foi a decisão da Federação no ano passado em relação ao Macuaca e o Desportivo, venha a verificar-se também um campeão da Secretaria, mas com toda legitimidade. Portanto, vou chamar aqui a mais um intervalo e vamos aproveitar para pedir novamente os nossos seguidores, caros telespectadores e estimados ouvintes, para que façam a subscrição nas nossas redes sociais e façam os vossos comentários e deixem lá sugestões e críticas. Voltamos já.